Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Paula Macedo, eu sou modelo, atriz de cinema e teatro. Estou passando para desejar para vocês um Feliz Natal, ótimas festas aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje, finalizando uma série de entrevistas que fizemos da Árvore que Chorava Sangue, nós trouxemos hoje uma pessoa espetacular que contribuiu muito para o grande sucesso e fechamento do filme. Então, essa pessoa magnífica é a Luana Dias. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Kenny. Fico até envergonhada com tantos elogios. Luana, você já é uma pessoa consagrada ao meio. Queria que você contasse um pouco para os internautas, um pouquinho sobre você, na infância, se alguma coisa daquela época fez com que você fosse para o mundo das artes. Então, assim, eu vim de uma infância bem machista, né? Então, assim, incentivo nenhum. Porque eu fui criada apenas por uma mãe no solo, né? Então, nós fomos criadas para sermos donas de casa. Só que eu já nasci com a veia artística, não tem como. E desde pequenininha eu colocava as roupas da minha mãe, os adereços e começava a fazer palhaçada. Então eu colocava aquele batom, sabe, fora da boca, uma coisa bem circense. Salto alto. Mas era coisa sempre circense. Assim. E eu já tinha um grande amor pela arte. Aí, como assim, minha mãe foi uma pessoa que ela foi criada com outros valores. Então eu saí de casa aos 15 anos e fui tentando meu sonho. Aí eu comecei como modelo, fui garota propaganda de umas rádios. E aí fiz teatro, depois ingressei ao cinema e estou na luta até hoje. Beleza. Na primeira vez que você fez o curso de teatro, vai ter aquele montão de ensaios e tudo mais. Na hora que você foi pela primeira vez pisar em palco, que toca ali o sino, ou muitas vezes a campainha, dizendo que vai começar o espetáculo, dá aquele friozinho na barriga? Sempre. O coração começa a saltar, você pensa que vai esquecer o texto, vem aquele nervosismo do pessoal do teatro está vazio, né? Porque na cabeça do ator o teatro está sempre vazio, né? Então dá muito nervosismo. Até você terminar a peça e ser ovacionado ou ser vaiado. Bacana. E então, falaram para mim também que aqueles minutos antes de acender as luzes parecem intermináveis, é isso? Parece. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de não estar aqui nesse momento. Mas assim, eu acho que a grande parte de todos os meus pensamentos nisso é a ansiedade. Ansiedade, porque assim, você ter que proporcionar a outras pessoas o riso ou qualquer sentimento que vem, é uma tarefa muito difícil, então pesa muito. Então, aqueles minutinhos, para nós, são intermináveis, para alguns pesadelos, para outros sonhos, depende muito da visão de cada um. Só que o que bate ali é a ansiedade. Bacana. Mas o legal, assim, você foi interpretando vários personagens no teatro e começou a te dar uma visão do todo, né? Ou seja, tudo faz parte. Não pode faltar o iluminador, não pode faltar o cenário, não pode faltar determinadas coisas, o diretor tem que ter pulso firme, você foi observando tudo isso. Sim. Porque no teatro não pode apenas você fazer uma única coisa. Porque o teatro, o cinema, o audiovisual, a arte é muito competitivo. Então você tem que estar atuando, mas estar de olho na pessoa que ilumina, no profissional do som, na direção, no preparador. Então, a partir do momento que você está ali, você está atuando, mas você tem que ter uma visão muito ampla, para não ficar apenas em um único setor que é tão competitivo. Bacana. Isso foi te dando uma ideia para um dia você ser uma gestora e uma diretora. Então, assim, eu costumo falar que as coisas te levam.
Então, assim, são situações que te levam para outros caminhos. No começo eu estava bem incomodada com o modelismo e depois eu tive a oportunidade do teatro e depois do cinema. Aí eu fui aprender figurinos, fui aprender direção de arte, fui aprendendo outras coisas que para minha ótica não era algo que era viável. Mas a partir dessas outras coisas foi onde eu comecei a trabalhar mais e aprender as outras partes, porque atuar é lindo. Só que você fazer parte também da técnica enriquece muito você como um ator. Porque você já sabe o ângulo que vai usar, a câmera que vai usar, o plano. Isso acaba lhe ajudando até nos testes em geral. Luna, então você lê o roteiro, né? Quando você está lendo o roteiro, você ainda não tem nem o local de filmagem, nem nada. Mas na tua mente você vai assim, mais ou menos enquadrando as coisas como é que deve ser, o ângulo, a iluminação, música, entra alguma coisa assim na tua cabeça? Então, assim, normalmente quando eu pego o roteiro, a primeira parte mais importante é ler o roteiro cru e entender. Eu primeiro leio sem intenção, o roteiro cru. A partir da segunda, terceira leitura, aí você vai imaginando o enquadramento, a fotografia. Aí você também, nessa parte de você compreender o texto, você vai imaginando o teu personagem, o act dele, como ele faria. E a partir do momento que você consegue ter toda uma gênese do seu personagem, aí você viaja. Você viaja para outros universos. Quando você lê o roteiro, às vezes vem algum tipo de rosto, perfil, mesmo que você não conheça ainda quem vai atuar, mas mais ou menos o semblante de cada um. Sim, porque assim, no roteiro tá muito ali. Tem um vilão, um antagonista e tem um protagonista, né? O antagonista normalmente sempre é o vilão. Então você vê, por exemplo, a minha amiga que estava aqui há pouco tempo, a Paula. Eu não me lembro o nome da Paula, porque eu acho que ela é tão angelical. Agora, vamos dizer, eu vou dar um exemplo de uma atriz que faz muito papel de boazinha, Regina Duarte. Ela não pega uma vilã, porque ela sempre teve aquela coisa de anjinho, estereótipo, né? Estereótipo. Então você vai pensando, olha, eu vou pegar fulano porque tem um jeito, ou ciclano porque tem outro jeito. Por exemplo, no Sila, nós trabalhamos por cima de feições. Aqui ele representa a ingenuidade, aqui ele representa a maldade. Eu acho que esse ator pode ser assim porque ele tem cara de... Perfeito. Sabe? Às vezes ajuda mais, né? Porque o cinema é linguagem. Sim, sim. Aí assim, qualquer personagem, qualquer ator, qualquer atriz consegue fazer qualquer papel, desde que estude, leia e entenda o personagem. Só que tem uns papéis que é especificamente para um. É verdade. Então, assim, pode ver as alienas que foram feitas para elas. Por exemplo, o Nazaré. Não vejo uma outra atriz, não a Renata Sorral fazendo uma Nazaré. Então, tem papéis que foram feitos para determinados atores. E se você colocar, vai dar ruim. Ali foi escrito para aquele personagem, sim. Né? Interessante. E com isso, você vai formando aquela imagem, Sim, né? sim. Das coisas. Aí você já tem uma ideia de quanto tempo que cada no roteiro, né? As tomadas de cena. Você vê mais ou menos como uma história em quadrinhos. Então, sim, fazem ali o olhar, né? Mas, tipo, sempre tem as entrevistas. Você faz uma estrutura, você faz um planejamento, você olha o tempo, mas sempre tem um imprevisto no tempo, tá? Ou a lua não é aquela, ou está chovendo. Então, assim, sempre separado um tempo a mais para fazer tal produto, por causa do tempo. Ok. A luz. E o duro que às vezes você tem quando, sei lá, de alguma forma, recebe uma determinada verba, você tem que rapidamente ver tudo, né? E a parte da música, como que você pensa em vários músicos assim antes da escolha? Então, assim, eu acho que a maioria dos roteiristas e diretores trabalham assim. Quando nós estamos em fase de roteirizar o produto,
Já temos uma filha de semana, já temos uma. Ok. Eu trabalho assim, eu creio que a maioria Facilita mais, facilita. Por exemplo, eu estou escrevendo um romance. Só que o romance que eu estou escrevendo, normalmente quando eu sento e escrevo, eu já tenho a minha playlist. Porque é uma playlist para tal personagem, sabe, a música de fulano, de ciclano, que vai dar uma ligação muito maior para o filme em si. Então, eu creio que a maioria trabalha assim com uma trilha. Bacana. Você se cobra muito? Eu acho que todo da área se cobra. Porque é aquela coisa, nós temos um peso muito grande. Ou o público vai nos amar, ou o público vai nos odiar. Então, assim, a cobrança é muito grande. Por exemplo, eu não consigo me assistir. Eu gravo um produto e eu não me assisto. Porque eu sei, se eu me assistir, eu vou provar falhas e vou ficar, me autoavaliando toda hora. Teve um projeto que eu gravei, Projeto Memórias, que era sobre a Ademilde Fonseca, a rainha do Sorinho. E, assim, toda a família da Ademilde adorou. As filhas, as netas, o diretor. Na época, quem estava lá no dia da gravação foi o Décio Pittini. Bacana. Só que todo mundo, só que eu não. Então, eu falei assim, nossa, eu acho que eu estou tão caricata, eu acho que eu estou tão grande, mas todo mundo, mas eu me autoavalio muito. E para mim nunca tá bom. Então eu não assisto. Porque eu me cobro muito, eu me cobro demais. Eu acho que a maioria é assim. Que bom. Mas aí que o trabalho sai sempre espetacular. Isso é bom. Porque os diretores muitas vezes procuram profissionais desse nível. Porque você não pode perder tempo. Você tem que ter um nível de qualidade bom. E ser confiável, principalmente nas datas. Né? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Usando isso, eu tenho uma liberdade, porque nós somos irmãos, né? A Paula que está ali, ela sabe. Eu tenho um diretor que eu sempre estou me criticando, sempre me esculacho. Ele falou, Luana, para de ser débil mental, para de ser atormentado, tá ótimo. Se eu falei 4, porque tá bom. Então para de ser atormentado, porque todo tempo tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não é todo diretor que gosta. Porque às vezes o diretor tem aquela visão, é isso que eu quero. Só que nós atores temos uma linha de inventar demais, de querer crescer, vou inspirar ali, não sei o quê. E não é aquilo. Então, tipo, para nós, a gente se cobra e tenta fazer alguma melhoria, se para o diretor, o anterior está ótimo. No caso, o que aconteceu da Ademilde. Eu achei que eu não estava tão boa, que poderia ter dado mais. Só que, na visão de todos que estavam em minha volta, acharam que não. Perfeito. Você pode falar um pouquinho sobre o último trabalho seu aí, a Árvore de Charlacene? Olha, a Árvore foi um prazer trabalhar, foi um prazer. Quando o Anderson me enviou o trabalho, ficava eu e ele ali conversando horas e horas sobre o projeto, sobre o filme, sobre os personagens. Então é um sonho, porque foi o segundo trabalho que eu fiz de terror. Primeiro foi canonização. Eu tive uma participação especial, né? E trabalhei ali na parte dos figurinos. E a partir do canonização, nós tínhamos uma amizade tão legal, e ele me convidou para fazer a Árvore que Chorava Sempre. E para mim foi um desafio, porque para mim é uma linguagem nova, trabalhar a direção de arte, trabalhar os figurinos, como assistente de direção, que eu ainda não tinha feito. E para mim foi desafiador. Então, tudo ali na árvore, a energia era tão surreal, foi tudo, sabe, eu fazia tudo na cabeça. Tipo, o ator ia lá para provar o figurino, olhava ali, pegava o tecido, começava a cortar ali na hora, fazer ali na hora, para fazer a direção de arte. Teve um dos cenários que era uma coisa mais ritualística. Então, eu fiquei sozinha ali no ambiente, não queria ninguém, para que eu pudesse criar. Então, foi uma criação maravilhosa. Foi um trabalho que me proporcionou muitos ensinamentos. E, assim, eu tive contato com pessoas maravilhosas. Assim, todas as pessoas deram muito de si para esse filme. E a energia foi muito boa, muito boa. Então, nós ali não éramos atores ou
E assim, foi o meu segundo trabalho com o Anderson, e depois da árvore a gente já emendou outros projetos juntos, e para mim foi desafiador, mas foi muito prazeroso. Quer dizer, no final das contas, bem gratificante. Nossa, muito, muito. Só a bagagem que eu tive ali na árvore, que o Anderson me proporcionou, foi gigantesca. Porque assim, eu fiz quatro coisas na árvore, que foram, além da toalha, atuei, fiz os figurinos, a caracterização dos figurinos, a direção de arte e assistente de direção. Aí eu falei, putz, tô em mal lençóis, pra não falar uma palavra feia. E aí, a partir disso, a gente foi fazendo, fomos criando e deu tudo certo. Eu aprendi muito, muito, muito. Como é que foi controlar a ansiedade? Então, é que assim, cara, o cinema é uma coisa tão surreal da ansiedade antes. Antes eu tinha uma ansiedade. Antes de ir pro local. Antes de falar ação. Então, assim, mas o cinema é uma coisa tão surreal porque a gente fica ali nervoso na hora. Assim, bate no desespero, mas depois quando fala ação e tudo começou, você esquece tudo e vai. Esquece da pessoa e entra ali na criação. Então é uma coisa surreal. Que bacana. Ou seja, se tivesse fazer de novo, você faria. Tem que pensar meia vez, não falo nenhuma. Perfeito. Ô, Luana, nós estamos nos instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem pretende ingressar no mundo das artes, e principalmente você que está falando sobre cinema, né? O que você sugeriria ou recomendaria para as pessoas que estão pensando, quero ser um dia um ator ou uma atriz? Então, assim, ser artista no Brasil não é fácil. Vou jogar bem real para vocês. Porque no Brasil nós temos muitos empecilhos e não há um empenho das instituições governamentais e tal. E assim eu falo, estude muito, porque não é fácil. Muitas vezes você vai vender o almoço para poder jantar. Então, procure trabalhar com pessoas que te agregam, não pessoas que te colocam para baixo, porque na arte tem isso. Estude, vai na fé, solta boas vibrações e novamente estude. E quando pensar em estudar, em parar, pare, reflita, porque é um caminho longo, não é um caminho curto, é um caminho muito longo. Então você tem que ter os pés no chão e ter certeza que é aquilo que você quer fazer. Porque o cinema, a arte é muita responsabilidade. Poucos custos para quem não é conhecido. Quem é conhecido, a gente sabe que são bem remunerados. Para nós que somos independentes é mais difícil. Então estude, se dedica, joga o universo, porque o universo também dá para mais. Acho que esse é o meu conselho, o meu melhor conselho. Tá bom. Quer deixar seus contatos? Olha, gente, para quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, Luana Dias Oficial. E lá tem o meu site, tem os meus outros canais da internet. Perfeito. Luana, gratidão, viu? Gratidão. Tá, muito obrigado. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa deslumbrante Luana Dias, nós trazemos mais um Você Top. Grande abraço e até a próxima.